Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração assim bem interessante na vida e principalmente na sabedoria de uma figura, olha, incrível, Benjamin Franklin. Vamos focar naqueles conselhos práticos que ele deixou na obra mais famosa dele, o Poor Richard's Almanac, né? O Almanaque do Pobre Ricardo. Isso mesmo. E para essa nossa análise mais a fundo, a gente está usando uns trechos de uma publicação antiga, lá de 1914. Ela é bem legal porque junta uma biografia rápida do Franklin e também centenas desses provérbios, desses aforismos que ele publicou no almanaque original. Que foi um sucesso, né? Total. E a nossa missão aqui é tentar entender como é que a vida desse homem, que foi uma coisa impressionante, saiu de uma origem super humilde e virou estadista, inventor, escritor, como tudo isso aparece nesses conselhos. Conselhos que, vamos combinar, duram até hoje. Qual será o segredo, né? Por que foi tão popular e por que marca tanto até hoje? O fascinante no Franklin é que ele não cabe numa caixinha só, sabe? Ele não foi só um inventor ou só um dos pais fundadores lá dos Estados Unidos. Ele era, acima de tudo, um mestre da comunicação. A sabedoria dele era muito acessível, né? Vinha das lutas dele mesmo, do que ele aprendeu. E isso ajudou muito a formar valores culturais, especialmente lá na América colonial, sabe? O almanaque não era só para ler, era tipo um manual para a vida mesmo, que milhares de pessoas liam avidamente. Então vamos lá para o começo. Boston, 1706. O Franklin nasce, 15º filho, o pai dele, Josiah, fabricava velas e sabão, uma família enorme, pouca grana, já dá para imaginar que o começo exigiu o jogo de cintura, né? Exatamente. E o que chama logo a atenção é essa fome por livros que ele tinha. Mesmo tendo estudado muito pouco formalmente, acho que só uns 2 anos de escola, Franklin era o que a gente chama de autodidata mesmo. Lia tudo que via pela frente, sempre procurando o conhecimento que servisse para alguma coisa prática. Tem histórias de como ele conseguia livros, emprestava, lia sem parar. Dizem até que um comerciante da cidade, vendo essa vontade dele, deixou ele usar a biblioteca pessoal. Olha que sorte. Essa busca por conhecimento útil parece ser o ponto central, né? E aí faz todo sentido aquele aforismo dele, o 156. Gênio sem educação é como prata na mina. É a ideia do potencial que está lá, mas precisa ser trabalhado, né? Pelo estudo, pela experiência. Ele viu o aprendizado como um investimento mesmo. Perfeito. E foi essa visão que levou ele, com os 12 anos, a ser aprendiz na gráfica do irmão mais velho, o James. A vida lá não era moleza, bem simples. E quando James lançou um jornal, o Benjamin não só ajudava lá na impressão, mas começou a escrever umas coisinhas, uns versos, e mandava escondido pro jornal, sabe? Sem assinar. Imagina a alegria dele quando via aquilo publicado. Ah, imagino. Mas parece que essa alegria não durou muito, né? Quando descobriram quem escrevia? Pois é, o James, parece que ele tinha um gênio difícil. Não curtiu muito o talento do irmão mais novo aparecendo. A briga ficou feia e o Benjamin, se sentindo injustiçado, limitado, tomou uma atitude bem radical para a época. Fugiu. Foi para Filadélfia tentar a vida. Foi um ato de rebeldia, claro, mas também de busca por autonomia, né? E a chegada na Filadélfia também não foi fácil, pelo que eu li. Ele conseguiu trabalho rápido com um impressor, um tal de Keimer, e foi morar na casa da família Reed. Foi lá que ele conheceu a Deborah. Isso, ele tinha uns 18 anos na época e se interessou por ela. Mas a mãe da Débora, vendo que ele não tinha onde cair morto, né, aconselhou a esperar para casar. Foi uma fase de muita instabilidade. Aí ele conheceu o governador da província, Sir William Keith. O governador ficou super impressionado com o rapaz e prometeu ajudar. Falou que ia bancar ele para abrir a própria gráfica. Só que era só promessa, né? O Keith mandou ele para a Inglaterra comprar equipamento, mas chegando lá... Nada. O Franklin descobriu que o governador não tinha crédito nenhum nem influência. Ficou lá na Inglaterra basicamente largado, sem dinheiro. Teve que ralar um bocado por lá, trabalhar uns anos para juntar grana e poder voltar. Imagina o baque para um jovem cheio de planos. Nossa, que frustração. E para piorar, quando ele volta para a América, descobre que a Deborah Reed tinha casado com outro cara. Ele com 22 anos, depois de tanto esforço.
Parecia que não saía do lugar. Dá para sentir o peso disso. Sem dúvida. Mas é aí que a gente vê a resiliência do Franklin brilhando, né? Em vez de desistir, ele parece que dobrou a aposta na disciplina, no trabalho duro, na perseverança. Continuou na área gráfica, teve umas parcerias que não deram certo, mas não parou até conseguir se estabelecer sozinho. Esse período com certeza deu muita munição para aqueles ditados dele sobre superar dificuldades. Faz todo sentido. Quando a gente lê coisas como o aforismo 12, depois de cruzes e perdas, os homens tornam-se mais humildes e sábios. Ou o 90, com diligência e paciência, o rato roeu o cabo em dois. Ou até o 210, aquele que pode ter paciência pode ter o que quiser. Parece quase um diário dessa época, né? Será que ele escrevia para ele mesmo, para se animar? Ou já eram princípios que ele seguia? Olha, ótima pergunta. Acho que um pouco dos dois, talvez. Ele com certeza usava a escrita para pensar, para organizar as ideias, os aprendizados. Mas esses princípios, tipo diligência, paciência, eles parecem ter sido chave para ele durante essas fases difíceis. E na vida pessoal, a coisa também mudou. O marido da Débora morreu e, um tempo depois, ele e ela se casaram. Começaram com a grana curta, mas a sorte estava para virar. E a grande virada foi aos 27 anos, com a ideia do Almanaque do Pobre Ricardo. Ok, agora a história fica muito boa. A gente precisa lembrar o que era um almanaque naquela época, né? Era tipo o Google daquele tempo para informação prática. Tinha calendário, previsão do tempo, dica para lavoura, conselho para tudo. Super popular. Exato. E a sacada genial do Franklin foi usar esse formato que todo mundo lia para passar algo a mais. Ele criou esse personagem, o Paul Richard Saunders, meio engraçado, meio simples, e encheu o almanaque com frases curtas, espertas e, o principal, úteis. Eram tipo pílulas de sabedoria sobre economizar, trabalhar, ser correto, ter bom senso. E foi um estouro, né? Mas por que esse almanaque fez tanto sucesso? Se tinha tantos outros, o que ele tinha de tão magnético? Acho que foi uma combinação de coisas, sabe? Primeiro, a linguagem. Simples, direta, fácil de lembrar. Segundo, o conteúdo. Era conselho que servia para o dia a dia do artesão, do comerciante, do fazendeiro, gente que estava ali lutando para melhorar de vida. Terceiro, o tom. Tinha humor, o pobre Ricardo não se levava tão a sério, então o conselho não parecia bronca. E, no fundo, refletiu os valores daquela sociedade que estava se formando, né? Uma sociedade que valorizava muito o trabalho, a economia, a pessoa se virar sozinha. Falando nesse conteúdo, quais eram os grandes temas que ele sempre batia na tecla ali nos ditados? Tinha muita ênfase em trabalhar duro e cuidar do dinheiro. O aforismo 131 é um clássico. Cedo na cama e cedo no batente faz o homem saudável, rico e inteligente. Outro famoso é o 84. Cuidado com as pequenas despesas, um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. A ideia não era só ralar, mas ser esperto com o que se tem. E o 69 é muito direto. Bem feito é melhor que bem dito. Fazer é melhor que falar. Nossa, super pragmático. E sobre a vida prática no geral, tinha mais coisa? Sim, sim. Por exemplo, 277. Se sabes gastar menos do que ganhas, tens a pedra filosofal. Uma metáfora forte, né? O controle financeiro como a chave para a liberdade. Ou 308. Cuida da tua loja e a tua loja cuidará de ti. É um chamado para responsabilidade pessoal nos negócios. Mas não era só sobre grana, não. Tinha muita coisa sobre caráter, sobre como agir. Tipo o número 15. Um bom exemplo é o melhor sermão. O 74. Esteja em guerra com seus vícios, em paz com seus vizinhos. E um que sempre me pega, o 285. Se não queres ser esquecido assim que morreres e apodreceres, escreve coisas que valham a pena ler ou faz coisas que valham a pena escrever. É um chamado para a gente criar algo que dure, né? Que tenha valor. E esse valor todo que ele criou com o almanaque, essa fama de cara sábio, prático, acabou abrindo portas para ele em outras áreas, certo? Ele virou uma figura pública importante. Com certeza, o sucesso do pobre Ricardo deu para o Franklin
não só de dinheiro, mas também respeito, influência. Ele se jogou na vida da cidade, na Filadélfia, propôs e ajudou a fazer um monte de melhorias. Rua calçada, iluminação, bombeiros voluntários, polícia. Ele era um cidadão muito ativo. E um dos maiores legados dele foi na educação, né? Com a fundação daquela academia que depois virou a Universidade da Pensilvânia. Ele realmente acreditava na educação para fazer a sociedade avançar. Exatamente. E o curioso é que mesmo com toda essa atividade cívica, sendo escritor famoso, editor, a curiosidade científica dele nunca parou. Naquela época, a eletricidade era, assim, a grande novidade científica na Europa. E aqueles experimentos com a tal garrafa de Leyden, que era basicamente um dos primeiros jeitos de guardar eletricidade, fascinaram ele demais. Tanto que ele tomou uma decisão bem radical para a época, não foi? Vendeu a gráfica para poder ter mais tempo para a ciência. Sim, e vendeu muito bem, ganhou uns $90 mil, que era uma fortuna. Isso lembra aquele outro ditado, o 222. Quem tem um ofício, tem um patrimônio. Mas olha que interessante, ele não guardou o dinheiro só por guardar. Ele reinvestiu essa segurança que ele conseguiu na busca por conhecimento. Trocou o lucro garantido pela liberdade de pesquisar. E essa pesquisa levou ele para aquela famosa ideia de que raio e eletricidade eram a mesma coisa. O que não foi muito bem aceito no começo, né? Não, de jeito nenhum. Muita gente duvidou. Mas o Franklin não era só de teoria, ele era de experimentar. E aí vem a famosa história da pipa na tempestade, quando ele conseguiu carregar uma garrafa de Leyden, usando a eletricidade que veio pela linha molhada da pipa. Ele provou a teoria dele de um jeito, uau, super dramático. Essa demonstração não só fez ele virar um cientista famoso no mundo todo, ganhar prêmios e tal, mas parece que combina perfeitamente com aquela mentalidade do pobre Ricardo, né? Testar, provar, focar no que funciona na prática. É a conexão perfeita. E essa fama toda, esse respeito, foram essenciais na fase seguinte da vida dele, quando começou a esquentar o clima entre as colônias americanas e a Inglaterra. Franklin já era um nome de peso e virou representante das colônias lá em Londres. Ele teve um papel importante para revogar o Stamp Act, o Ato do Selo, em 1766, aquele imposto britânico super impopular sobre papel e documento nas colônias. Mas essa vitória na diplomacia durou pouco, né? Logo vieram outras taxas, a tensão só aumentou, aí teve a festa do chá de Boston, a Inglaterra apertando o cerco, a guerra ficou inevitável. O Franklin, olha, no começo ele até preferia resolver na conversa, mas ele era um patriota. Ele fez parte do comitê que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, um documento-chave, e logo depois ele partiu para talvez a missão mais importante da vida dele, ir para Paris como diplomata. O objetivo? Conseguir o apoio da França para a causa americana. Uma missão super crítica, porque os americanos estavam em desvantagem no começo da guerra. E ele conseguiu, né? E como a fama dele como cientista, como sábio, chegou antes dele. Ele foi recebido como uma estrela na França. E com aquela habilidade diplomática dele, charme, poder de convencer, ele ganhou a simpatia da corte francesa e negociou uma aliança. O dinheiro e a ajuda militar da França foram, assim, fundamentais para a vitória americana na Guerra da Independência. Ele ficou 9 anos na França, anos decisivos. Quando ele voltou, já com 77 anos, foi recebido como herói. E mesmo idoso, continuou ativo na vida pública até morrer, em 1790. Que vida longa e produtiva! Você mencionou que ele tinha uma regra de vida: seguir em frente fazendo o que parece certo, deixando as consequências para a providência. Isso soa bonito, mas será que na prática, na política, na diplomacia, ele conseguia ser sempre tão direto assim? É uma boa questão. Política, diplomacia, exigem negociação, às vezes fazer concessões, um pragmatismo que pode até parecer meio cínico, né? Mas essa regra parece ter sido um guia moral importante para ele. E se liga com outros ditados sobre integridade, como o número 4, age corretamente e despreza a calúnia. Ou o 215, aquele que faz o que não deve, sem tirar o que não quer. Talvez a regra fosse mais sobre a intenção,
o esforço constante, do que sobre uma pureza que talvez nem exista na prática. Então, olhando para essa vida toda, para todos esses escritos, o que realmente fica? Qual é a essência dessa sabedoria do Franklin que ainda serve para a gente hoje? Olha, acho que além daqueles temas mais óbvios de trabalho, economia, tem umas camadas mais profundas. Se a gente pensar em autoconhecimento, por exemplo, ele deixou umas pérolas, tipo o aforismo 441. Busca nos outros as virtudes, em ti mesmo os vícios. É um convite para a humildade, para olhar para dentro. Ou o 646, que é bem direto. Quem te enganou tantas vezes quanto tu mesmo. E o 50-201, que coloca o autoconhecimento como algo tão duro quanto aço ou diamante. Há 3 coisas extremamente duras: aço, diamante e conhecer a si mesmo. Reflexões que tiram a gente do lugar comum, né? E sobre usar bem o tempo, sobre agir, ele parecia obcecado com isso. Totalmente. O aforisma 126 é quase um mantra. Amas a vida? Então não desperdices o tempo, pois é a matéria de que a vida é feita. Essa urgência aparece também no 186. Tens algo a fazer amanhã? Faze-o hoje. E no 665. Podes adiar, mas o tempo não. É um chamado o tempo todo para a gente se mexer, para não deixar para depois o que importa. E como ele via os relacionamentos? Tinha conselhos para lidar com as pessoas? Muitos. E com uma dose boa de realismo. O 339 é famoso. Ama teu vizinho, mas não derrubes tua cerca. Reconhece a importância da comunidade, mas também dos limites, né? Dos espaços. Tem também o 559, que é bem cínico, sobre segredos. 3 podem guardar um segredo se 2 deles estiverem mortos. E para quem faz negócios, parcerias, o 618 é ouro. Quando um amigo negocia com um amigo, que o acordo seja claro e bem escrito, para que continuem amigos até o fim. Transparência para manter a amizade. E não dá para esquecer o humor, né? Que sempre aparecia ali, temperando os conselhos. Como aquele ótimo U143. Peixe e visitas começam a cheirar mal em 3 dias. Ou o 314, que é uma crítica social que continua super atual. Leis são como teias de aranha. Pegam moscas pequenas, mas as grandes rompem e passam. Ele tinha um olhar muito afiado para as hipocrisias. Sem dúvida. O humor, a observação inteligente eram ferramentas-chave na comunicação dele. Então, resumindo essa jornada incrível, ele saiu de filho de fabricante de velas para impressor autodidata, autor de sucesso, cientista renomado, diplomata que mudou a história e, claro, essa fonte eterna de conselhos práticos no Pobre Ricardo. A vida dele foi a maior prova dos princípios que ele pregava. Exato. E a mensagem principal que fica é o poder de juntar diligência, saber usar o dinheiro com inteligência, aprender sempre e agir de forma correta, prática. Os aforismos do Franklin não eram só frases de efeito. Eram, como você disse, princípios para a gente usar na vida tirados da experiência dele mesmo, com um objetivo claro de ajudar as pessoas a terem uma vida mais produtiva, ética e, no fim das contas, com mais sentido. Para quem está acompanhando a gente, essas fontes que a gente usou são um guia condensado dessa sabedoria bem prática. E é incrível ver como muitas dessas lições sobre trabalho, dinheiro, relações, se conhecer melhor, continuam sendo ferramentas super úteis para a gente lidar com os desafios de hoje em dia. E para deixar uma provocação final, né? Vamos voltar naquele aforismo 285. Se não queres ser esquecido assim que morreres e apodreceres, escreve coisas que valham a pena ler ou faz coisas que valham a pena escrever. Pensando um pouco além de só ler ou escrever, que tipo de ações no nosso dia a dia, pequenas ou grandes, realmente deixam um impacto positivo que dura? Como que a gente pode, na prática, construir um legado? Talvez não de fama mundial, mas de contribuição, um legado que resista ao tempo. Como a gente transforma bons princípios em ações que ficam na memória? Excelente questão para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração das ideias e da vida extraordinária de Benjamin Franklin.